Quero começar dando o boa noite para quem está comigo aqui nesta sexta-feira à noite. Começo pelo Lucas Assis, economista da Tendências Consultoria. Bem-vindo, Lucas. Boa noite. Muito obrigado. Boa noite, Thaís. Que bom ter você aqui conosco. E lá de Brasília, Daniel Hittner, nosso diretor na Capital Federal. Oi, Daniel. Boa noite. Boa noite a todos. A gente vai começar falando, então, da situação do mercado de trabalho no Brasil. A taxa de desemprego caiu para 6,6% no trimestre encerrado em agosto, atingindo o menor patamar da série histórica. Para este período, o menor patamar também desde 2014. Agora, também em agosto, foram criadas mais de 230 mil vagas com carteira assinada. Vamos assistir a reportagem de Carol Rosito. O número total de trabalhadores também bateu recorde. São 102,5 milhões de pessoas empregadas ao redor do país. Os dados mostram um mercado de trabalho aquecido. Segundo analistas, esse cenário deve perdurar por algum tempo. O que puxa esse desempenho é uma forte demanda por trabalhadores em diversas atividades econômicas. O comércio foi a área que mais contratou no período, seguido pelo setor público. A renda média das pessoas empregadas também avançou e chegou em R$ 3.228. O Ministério do Trabalho também divulgou os dados do CAGED. O Brasil abriu 232 mil vagas de empregos formais em agosto. Somente em 2024 foram criados 1.720.000 postos. Os 5 grupos de trabalho registraram saldo positivo, com destaque para os serviços, que admitiram 118 mil funcionários com carteira assinada no período. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse que o mercado de trabalho está bastante apertado, mas também ressaltou que a atividade econômica surpreende para cima. No relatório trimestral de inflação, o BC apontou que a economia brasileira vai crescer 3,2% em 2024. A previsão anterior era de uma alta de 2,3%. Essa nova projeção se alinha com as previsões da Fazenda, que prevê a mesma expansão para o período. Já o mercado, segundo o Boletim Focus, estima uma subida de 3%. Segundo o Banco Central, essa revisão positiva para o PIB foi puxada pelo bom desempenho econômico no segundo trimestre. Mas a instituição ponderou que espera um menor ritmo na segunda metade deste ano e ao longo de 2025. Pronto, vamos lá começar a nossa roda de análise. Lucas, eu começo com você. Você é especialista em mercado de trabalho. Nós falamos muitas vezes, toda vez que sai um dado sobre emprego no Brasil. E eu queria te ouvir dessa separação entre o que está acontecendo no mercado de trabalho do ponto de vista estrutural, ou seja, o que a gente pode determinar ou já assimilar que é uma mudança positiva e que tende a ficar. E aquilo que é uma situação conjuntural, que faz parte desse momento da economia brasileira, portanto, não tende a continuar. Perfeito. Hoje, a gente vê que o mercado de trabalho está apresentando um desempenho bastante favorável nesse início de 2024, com quedas sucessivas da taxa de desocupação e alta do rendimento, e isso se justifica por fatores conjunturais e estruturais, como você bem falou. Em termos conjunturais, o aquecimento da atividade econômica acaba impulsionando essa geração de novas vagas e a alta do rendimento. E do ponto de vista estrutural, a gente vê que diferentes fatores acabam influenciando. Então, a aprovação da reforma trabalhista de 2017, por exemplo, gera efeitos defasados no mercado de trabalho hoje. O aumento da escolaridade da força de trabalho também ajuda a elevar a renda média. As novas tecnologias acabam contribuindo para essa intermediação e criação de vagas. Então, há um conjunto de fatores conjunturais e estruturais que acabam impulsionando. A reforma trabalhista é um dos principais. Há poucos estudos hoje empíricos que
que conseguem mensurar de fato o impacto macroeconômico da reforma, até porque houve aí uma pandemia no meio do caminho, mas ela, entre outros aspectos, acabou reduzindo a insegurança jurídica nas contratações e isso acaba beneficiando essa geração de vagas formais, especialmente com carteira assinada. Então, ao reduzir os custos de demissão, de tempo, de ações trabalhistas, acaba fomentando o avanço aí do mercado de trabalho formal especificamente. Lucas, ontem nós recebemos aqui no WW o professor José Pastore. A gente foi tratar de outro assunto, fomos ouvi-lo como sociólogo, mas ele é um dos especialistas também em mercado de trabalho e ele sempre disse uma coisa muito interessante, que ele disse: no Brasil, infelizmente, durante muitos anos, o trabalhador sempre foi um risco e não um ativo. Exatamente por conta do custo e do risco trabalhista, da justiça trabalhista, do custo e tudo mais. Você acredita, peraí, Daniel, que eu já vou a você. Você acredita que o trabalhador, com essa configuração de recuperação do mercado de trabalho, o setor produtivo, o empregador está realmente percebendo esse colaborador como um ativo? É possível fazer essa associação, já que o nível da ocupação, que é o indicador que mede o percentual de pessoas ocupadas na população em idade ativa, atingiu alguns dos seus maiores níveis, assim. Então, de fato, o mercado de trabalho está conseguindo absorver essa oferta de mão de obra. E o aquecimento da atividade econômica reflete nessa expansão por demanda por trabalho. Então, de fato, essa redução da taxa de desemprego hoje, ela se dá muito por conta da alta da ocupação. Então, se antes de meados de 2021 até 2022, a gente via que a queda do desemprego se dava por uma menor procura por trabalho, hoje ela se dá muito mais pela geração de emprego e essa absorção ocorre por parte dos empregadores. Que estão, assim, literalmente, claramente mais corajosos, né, de contratar, especialmente do ponto de vista formal. Daniel, como é que Brasília está assistindo a isso? É motivo de comemoração para qualquer governo. Claro, Thaís. A gente tem que pegar um pouco esses números da economia, também os números de política fiscal, de finanças públicas de forma geral, e olhar do ponto de vista político, como que o Palácio do Planalto, o governo, o mundo político em Brasília estão vendo esses números, por mais, eventualmente, distorções que possa haver, perigos mais à frente. Os fatos para o governo, analisando sob uma ótica política estritamente, são os seguintes: 76% dos empregos formais gerados desde o início de 2023 são de adultos inscritos no Cadastro Único de Programas Sociais. Até abril de 2024, os 40% mais pobres da população tiveram um aumento de renda de 17%, acima, portanto, da inflação acumulada no período. E entre os 5% mais pobres da população brasileira, o aumento de renda, e aí é em boa parte devido também à reformulação dos programas sociais, mas tem valorização do salário mínimo, etc., o aumento entre os 5% mais pobres foi de 38%. O que significa isso? Que quando o emprego aumenta, a massa salarial aumenta e a renda média do trabalhador aumenta, para este governo, que já tem a sua base eleitoral assentada muito nas classes mais baixas, isso é um ganho político muito evidente. Então, por mais que a gente possa apontar riscos de superaquecimento do mercado de trabalho, aumento das taxas de juros, política fiscal desequilibrada, do ponto de vista estritamente político, o panorama que se desenha é de aumento de renda entre a população mais pobre que está no mercado de trabalho, um crescimento ali de 3,5% da economia como um todo, uma inflação que pode se distanciar um pouquinho do centro da meta, mas que garante a estabilidade que o governo precisa para um projeto de reeleição. Então, do ponto de vista estritamente político, para os olhos do governo, isso é excelente. Aí as distorções, o Lucas, você sabe melhor do que ninguém aí apresentar. Eu quero entrar nelas, Lucas, nas distorções,
porque a discussão hoje, até a indagação do programa é quando um mercado de trabalho aquecido vira um problema, né? Nos Estados Unidos, me lembro bem do Jeremy Powell, no momento em que a maior preocupação com a disparada da inflação e o Banco Central começando o processo ainda de subida de juros, ele disse uma frase assim: se não houver dor no mercado de trabalho, era a menor taxa de desemprego nos Estados Unidos. Ele disse essa frase: se não houver dor no mercado de trabalho, a gente não vai conseguir combater a inflação. Ou seja, ali ele estava dizendo, olha, eu vou precisar causar desemprego para baixar a inflação. Aqui no Brasil, a gente já vê sinais de que isso pode estar acontecendo. O Banco Central está subindo os juros. Qual é o grau de problema que você já enxerga no mercado de trabalho? É possível dizer que o mercado de trabalho ele está bastante apertado, aquecido, e um sobreaquecimento do mercado de trabalho pode gerar efeitos aí, especialmente inflacionários. Hoje, a gente já vê que alguns setores específicos, por exemplo, com essa baixa taxa de desemprego, têm encontrado dificuldade de encontrar uma mão de obra. Então, um dos efeitos também é essa escassez de trabalhador. Mas a gente vê que essas pressões inflacionárias, elas podem ocorrer por duas vias. Uma delas é levando ao aumento do consumo das famílias, que associado aí à alta da população ocupada expande essa massa salarial e permite um maior consumo, e o aumento dos custos de produção, que podem ser repassados aí para o preço final, caso não haja um aumento da produtividade, que é o caso. Então, é difícil dizer em que momento exatamente o mercado de trabalho se torna um problema, mas ele já eleva as preocupações por parte do Banco Central e os desafios à frente. A gente sabe que a redução da taxa de desemprego e o aumento da renda é bastante positivo para o trabalhador, mas isso gera algumas preocupações em casos, por exemplo, quando a produtividade não se eleva. Então, é um cenário que precisa de atenção, já que o mercado de trabalho tem apresentado um desempenho positivo já acima do esperado, desde meados de 2023, vem sucessivas expansões, assim. Então, de fato, é um quadro de atenção. Assim como o PIB, né? Vocês, economistas, e aí está aqui, já vou falar, né, Lucas? Mas é porque está difícil mesmo, né? Quer dizer, ouvindo vocês, os parâmetros, as balizas para entender o que está acontecendo na economia brasileira, parece que estão ainda precisando de ajuste. Daniel, falando exatamente desse termômetro aí, de que a temperatura está subindo, né? E não adianta quebrar o termômetro achando que não vai, que vai curar a febre. Qual a sua sensibilidade para perceber que aí no mundo político, mesmo diante desses números que você complementou, inclusive trazendo para nós, existe uma preocupação dessa coisa já está começando a ser tratada como um problema, ganhando força esse tratamento de um problema do mercado de trabalho no Brasil? Talvez no Banco Central, no Ministério da Fazenda, na equipe econômica, no mundo político, eu não percebo ainda. Thaís, eu só queria, para ser justo aqui, esses números que eu citei são do Leonardo Barreto. Eu peguei uma colinha com ele aqui, ele já, nosso habituê aqui no WW também, então boa. É justo dar o crédito, né? Agora, o que eu percebo é o seguinte, a gente, enfim, os economistas tradicionalmente vistos, de forma pejorativa ou não, né? Tem gente que fala isso pejorativamente, como ortodoxos, vão dizer assim, puxa, mas a gente vai ter ali inflação de serviços, principalmente rodando um pouco acima do normal, do desejável, por causa de uma economia mais aquecida e principalmente do mercado de trabalho mais aquecido. A visão que eu vejo neste governo é que, e incluindo da equipe econômica, é que a gente não vai sair do dilema ali entre crescimento da economia e finanças públicas equilibradas com o PIB rodando a 2% a 3% ao ano. Para a gente superar esses problemas, a gente precisa de crescimento econômico e ter um pouco mais de inflação, não é o que eu estou pensando, é o que eu estou reproduzindo aqui, que eu leio do pensamento econômico deste governo. É que um pouco mais de inflação, quer dizer, não é um problema rodar no teto da meta de inflação ali de 4,5%, se a gente está tendo um PIB um pouco melhor, aliás, se possível, até acelerar isso em troca de uma inflação ainda que seja um pouquinho mais alta. O que eu chamo e ouço de
taxa de sacrifício. Olha, se a gente tiver que pesar ali na alta da Selic, por exemplo, ou no ajuste fiscal, para ter uma economia mais equilibrada, mas o crescimento do PIB for travado, for mais baixo, ficar ali em 0, em 1, a gente tiver PIBinho, o que eu ouço aqui sempre na equipe econômica ou, enfim, na ala política do governo será que não é uma taxa de sacrifício muito alta? Daí que eu até aproveito para perguntar para o Lucas, a taxa de inflação de serviços, principalmente, já dá amostras de um mercado de trabalho superaquecido ou isso é uma projeção mais para frente? Pergunta para você, Lucas, pode responder. Não, perfeito. Acho que, de fato, a gente tem já um quadro de atenção com esses indicadores, com a inflação de serviços, com o mercado de trabalho. A gente já tem algum viés de alta para as projeções de inflação, especialmente por conta das recentes condições climáticas também. Então, isso tudo vai se formando um cenário bastante desafiador. Então, de fato, a gente vê que o aumento da renda, não só do trabalho, mas das outras fontes também, dos programas sociais, isso também gera efeitos fiscais. Então, a gente interpreta que o curto prazo deve apresentar uma desaceleração também por conta dessa conjunção de fatores mais malignos, assim dizemos. Então, de certa forma, é um ponto de atenção, de fato, essa combinação dos indicadores de inflação e mercado de trabalho. Lucas, a gente tem mais um minutinho, mas eu não posso deixar de lhe ouvir sobre a questão da produtividade. Vários estudos estão mostrando que houve algum ganho de produtividade no trabalho. Fernando Veloso, do IBRE, do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, estudioso desse tema. E sem o ganho da produtividade, esse quadro que a gente tem hoje, ele é sustentável ou não? De fato, ele não fica sustentável. A gente vê que esse ganho da produtividade se dá muito pela ampliação de postos de trabalho de maior qualidade, especialmente os formais. A gente vê que em momentos de expansão da economia, a oferta de postos de maior qualidade, com uma remuneração maior, é ampliada. Então, isso acaba beneficiando de certa forma. Mas a produtividade da força de trabalho brasileira, em comparação internacional, ela é relativamente reduzida. Isso pode gerar efeitos aí de longo prazo para o crescimento da economia como um todo. Esse é o grande desafio, a gente sempre volta nele. Lucas, vou me despedir de você, agradecer você ter vindo fazer companhia para a gente numa sexta-feira à noite. Ninguém mandou sair tanto dado de trabalho assim numa sexta. Obrigada, bom fim de semana para você. Obrigado pelo convite, igualmente.